Descubra o incrível livro de Ezequiel, revelações transformadoras e milagrosas para sua fé. No 5º ano do exílio de Joaquim, em meio à desolação e ao lamento do povo de Israel, Ezequiel, o profeta, se encontrava em sua casa, à beira do rio Quebar. Os gritos de angústia e desesperança ressoavam ao seu redor, moldando a atmosfera pesada de uma nação que havia perdido tudo. Ele se sentou à margem do rio e meditou sobre a glória do Senhor que um dia habitou em Jerusalém. Seu coração estava quebrantado, mas, de repente, uma presença poderosa começou a envolvê-lo, trazendo uma sensação de expectativa. E então, uma visão extraordinária se desdobrou diante de seus olhos. Um grande redemoinho descia do céu, céus que pareciam se abrir, revelando seres alados cercados por rodas vivas cheias de olhos. Aqueles seres brilhavam, refletindo a luz divina em sua plenitude. Ezequiel, tomado de temor e reverência, sabia que estava diante do Santo dos Santos. Foi então que ele ouviu a voz de Deus chamá-lo. Ezequiel, filho do homem, eu te comissiono a ser um porta-voz para o meu povo. Eles estão perdidos, e as iniquidades de Israel precisam ser confrontadas. A urgência daquela chamada pulsava em seus ouvidos. Ezequiel entendeu que não seria um trabalho fácil, teria de trazer ao povo não apenas conforto, mas também a dura verdade sobre sua infidelidade. Ele sabia que as consequências viriam, e a dor em seu coração se intensificou ao considerar a traição de Israel à aliança com Yahvé. Contudo, ali mesmo, na dor da sua própria angústia, Deus lhe revelou esperança e restauração. A promessa de um novo coração e um espírito novo que seria dado ao seu povo ecoou em sua mente, um fio de luz na escuridão. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O Senhor levou Ezequiel a um vale cheio de ossos secos, uma visão aterradora que ecoava com a realidade de um povo sem vida. Poderão viver estes ossos? Perguntou Deus, e Ezequiel, reconhecendo sua fragilidade, respondeu com sabedoria, Senhor Deus, tu o sabes. Nesse instante, sua fé era testada. Deus ordenou que ele profetizasse sobre os ossos. Ezequiel obedeceu e, ao falar, os ossos se moveram e se juntaram, revestindo-se de carne e pele. Testemunhar aquela ressurreição do que estava perdido era uma certeza poderosa de que mesmo em meio à morte espiritual, Deus poderia trazer vida. A tensão cresceu dentro de Ezequiel. Ele, o fiel mensageiro, estava no limiar entre o peso do juízo e a luz da esperança. Em Babilônia, sua voz ecoava como um chamado à fé e à restauração, refletindo o desejo ardente de Deus por seu povo, mesmo em exílio. E ao refletir sobre a visão e suas implicações, Ezequiel sabia que seu chamado era mais profundo do que imaginara. O futuro de Israel estava atrelado às suas palavras. E agora, a pergunta que ecoava em sua alma, até onde ele iria obedecer? O plano de Deus começava a se desenrolar, e Ezequiel estava a uma palavra de transformar a história de seu povo. Ezequiel, ainda estremecido pela visão do Vale dos Ossos, continuava a ouvir o pulsar da voz de Deus ecoando em seu interior. Filho do homem, profetiza aos espíritos, profetiza, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, espíritos, vinde dos 4 ventos e soprai sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37:9. A ordem era clara, e a responsabilidade esmagadora. Como poderia ele, um servo frágil em meio ao desespero, levantar os mortos? Filho de Uif-Bof trepidatiam em de fervor, Ezequiel avançou. Ele levantou a voz, declarando a palavra de Deus com uma força que não lhe pertencia. À medida que profetizava, um vento poderoso começou a soprar. Ele poderia quase sentir a respiração do Senhor, dançando sobre os ossos reanimados. E com um tremor, o som da vida preenchia o vale, os ossos se uniam, a carne tomava forma, e as almas,
como se despertar de um sono profundo, começavam a se mover. Ezequiel, eu vos darei um povo que não se perderá novamente, disse a voz do Senhor. Ele viu a vasta multidão levantando-se, não mais como ossos secos, mas como um exército imenso, cheio de vida e esperança. O Senhor tornou a falar. Este é o povo de Israel, que dizia, nossos ossos estão secos, nossa esperança se perdeu, e estamos cortados da nossa parte. Ezequiel 37:11. Mas agora, o próprio Deus prometia trazer vigor e restauração. Ezequiel mal podia acreditar no que seus olhos testemunhavam. Ele viu visões, mas o que isso significava? Mais uma vez, ele ouviu Deus, como um som distante que se aproximava, cada vez mais claro, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair deles, ó povo meu, e vos levarei à terra de Israel. Ezequiel 37:12. Uma sensação de responsabilidade e reverência preenchia o coração do profeta. Deus o chamou para anunciar a esperança em meio à desolação. Suas palavras teriam como objetivo não apenas advertir, mas também restaurar o coração quebrantado do povo de Israel. Em suas visões, a realidade do juízo divino agora se entrelaçava com a promessa de um novo amanhecer. Ezequiel, meu servo, não temas. As esperanças perdidas se reavivarão, disse o Senhor. A palavra do Senhor queimava em seu espírito, e a urgência de proclamá-la ecoava em seu ser. Ele compreendia que o retorno do povo à sua terra não era apenas uma questão de localização geográfica, mas uma questão espiritual, uma volta à aliança. Assim como fizestes vibrar os ossos secos, profetiza agora a volta do vigor da aliança. Ezequiel, tomado pela força do Espírito, clama a cada parte do povo de Israel, Deus não se esqueceu de vós, a sua misericórdia não falha. Ele sabia que cada palavra era uma semente lançada em solo empoeirado, mas que poderia frutificar em um novo nascimento. Enquanto a visão se desfazia, Ezequiel caiu em adoração, sentindo a glória do Senhor envolver-lhe como um manto. O futuro estava diante dele como uma tela em branco, a promessa de um povo renovado, com corações restaurados e uma aliança restaurada. Mas, no fundo de sua alma, uma inquietude persistia. Como o povo responderia a tal revelação? Ezequiel, agora um profeta da esperança, compreendia que suas palavras não seriam bem recebidas por todos. A resistência do povo ao chamado divino havia sido profunda, e muitos permaneciam cegos à sua situação. O plano soberano de Deus, então, revelava-se como uma via de mão dupla, e em suas instruções, sempre havia um desafio a superar. Mas o que eles não sabem, Ezequiel, é que estou me preparando para um derramar de minha graça que nem eles podem imaginar, sussurrou Deus em seu espírito. E enquanto Ezequiel se levantava, um novo entendimento envolvia seu chamado. Os desafios que viriam seriam apenas sinais de que o Senhor estava se preparando para agir onde a necessidade era mais crua. Assim, o profeta se dirigiu de volta ao seu povo, sua voz ressoando com a ousadia da verdade divina, maneira clara de que um novo ciclo de redenção acabava de começar. E no horizonte, algo imenso se aproximava, a promessa se cumpriria, e a história de Israel seria reescrita sob uma nova aliança. Ezequiel se movia entre o povo, mas não podia se afastar da reverberação da palavra que trepidava em seu ser. As visões que o Senhor lhe dera ainda estavam frescas, como o orvalho da manhã, mas a tarefa à sua frente se tornava imensa. Ele caminhava em meio aos homens e mulheres de Israel, cujos rostos estavam marcados pela desolação e pela incredulidade, sem entender a magnitude da esperança que estava prestes a ser anunciada. Eis que eu abrirei os vossos túmulos e vos farei sair deles, ó povo meu! As palavras de Deus ressoavam em sua mente como um eco profundo. Ao contar aos israelitas o que havia visto, ele sentia o peso da resistência em seus corações. Alguns olhavam com desdém, enquanto outros pareciam temerosos, presos à incerteza dos dias que se passavam. Profeta, você está dizendo que a nossa terra será restaurada? Que voltaremos a ser um povo? Como isso pode acontecer quando estamos ao relento, sem a proteção de nossa pátria? Indagou um velho com cicatrizes no rosto, traços de uma existência sacrificada por batalhas perdidas. Ezequiel sentiu a intensidade da dúvida que cercava as almas de seu povo. Ele sabia que o desafio de fé era maior do que ele próprio. Sim, como uma águia que volta ao seu ninho,
assim o Senhor trará esperança a nós, mesmo dos lugares mais sombrios, respondeu ele, com fogo em seus olhos. Ezequiel, você se esqueceu do nosso cativeiro? Como podemos sonhar com resgates quando as correntes da opressão ainda pesam sobre nós? A multidão murmurava, e o som era como um rugido de ondas ameaçadoras em uma tempestade. Mas o espírito do profeta estava ardendo, e ele clamou, assim diz o Senhor, eu não me esqueço de vós. Pois com amor eterno eu vos amei, por isso, te atraí com amor, Jeremias 31:3. E estes ossos secos tornar-se-ão um exército, suas vidas serão restauradas. Levantar-se-ão como uma testemunha viva do poder de Deus, e junto com vocês, da terra de exílio. Nesse momento, o vento começou a soprar novamente, doce como o perfume da primavera, e Ezequiel sentiu uma nova onda de força invadir seu corpo. Ele viu a mudança nos rostos, a transformação da incredulidade em esperança. O Espírito de Deus começava a mover-se sobre eles, quebrando as barreiras da tristeza e da dureza do coração. Você não está sozinho, Ezequiel, uma voz suave, como um sussurro, falou em seu espírito novamente. Eu tenho preparado um caminho, e as transformações não tardarão. Olhe ao seu redor e veja o que estou prestes a fazer. Ezequiel observou a multidão, agora envolvida por uma expectativa palpável. Era como se a atmosfera tivesse mudado, como se uma luz tivesse penetrado na escuridão que os envolvia. Ele se pôs a orar fervorosamente por eles, clamando por cada coração endurecido que ainda duvidava. Enquanto ele orava, uma visão começou a se formar diante de seus olhos. Ele viu uma terra fértil, cheia de árvores verdes e frutos abundantes, e ficou claro que a libertação que Deus prometia não abrangia apenas um retorno físico, mas uma transformação profunda do espírito da nação. As promessas de prosperidade, justiça e paz estavam atreladas à restauração da aliança. Ó Jerusalém, escuta! A salvação se aproxima de ti. A sombra da dúvida irá se dissipar, e os que não acreditam se curvarão ao meu nome. A aliança será renovada, e meu povo retornará a mim com todo o coração. Exclamou Ezequiel, enquanto a presença de Deus inundava aquele lugar. Com o céu como testemunha, a multidão começou a se agitar, e alguns se prostraram em adoração, alçando vozes gritando de alegria e esperança. A transformação estava começando e o verdadeiro movimento de Deus estava sendo cumprido ali mesmo. No entanto, enquanto o profeta se alegrava e a esperança se espalhava, uma inquietude perdurava em seu coração. Por trás da alegria e do renovo, uma sombra de opressão restava, como um lembrete constante dos tempos difíceis que se aproximavam, que testariam a fé do povo. Mas o que eles não sabem, sussurrou o Senhor novamente em sua alma, é que essa jornada será cheia de desafios. E à medida que o novo amanhecer se aproxima, meu plano soberano será revelado, e através da tribulação, os verdadeiros adoradores se erguerão, prontos para seguir a aliança que estabeleci. Assim, com a certeza de que Deus caminharia com seu povo, Ezequiel sabia que a história estava apenas começando, e como muralha forte, a fé em meio às adversidades se tornaria a base da nova aliança a ser forjada. Ezequiel, agora tomado por um fervor renovado, caminhou entre as fileiras de israelitas, sentindo suas pulsões de esperança começarem a se entrelaçar nas promessas divinas. O toque da presença do Senhor em seu ser era palpável, como um fogo que ardia em seu coração. Ele sabia que, para aqueles em cativeiro, a mudança não seria imediata, mas a palavra que trazia era um convite ao acreditar, mesmo quando a realidade parecesse sombria. Certa manhã, conforme a luz do sol tocava a terra cansada, Ezequiel se reuniu com um grupo de jovens. Eles eram os que, mais do que outros, sonhavam com um futuro, mas suas esperanças eram frequentemente socorridas pelas correntes do desânimo. Com a brisa suave e o canto dos pássaros como pano de fundo, o profeta sentou-se entre eles e começou a falar novamente. Filhos de Israel, escutem. O Senhor está conosco. Ele ainda fala, como nas épocas passadas, e através de mim, ele traz uma nova canção. Escutai, pois o que ele revelou, eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Ezequiel 36:26. Os jovens trocaram olhares, algumas expressões tornaram-se numa fração de esperança. Como isso pode ser? Indagou um deles de maneira hesitante.
Nós temos cometido tantos erros, e nosso futuro parece estar em ruínas. Que coração novo poderá Deus nos dar? Ah, meu querido amigo, Ezequiel respondeu, sua voz cheia de paixão. Não é por causa de nossos méritos que essas promessas são cumpridas, mas sim pela imensa graça do nosso Deus. Ele tem um fervor de amor por nós que ultrapassa a nossa compreensão. Quando as ruínas de nossa vida parecem sucumbir, Deus levanta os caídos, traz os perdidos para casa. E, por meio da adversidade, Ele nos moldará à sua imagem. Enquanto essas palavras se espalhavam como sementes no solo nutrido, Ezequiel os exortou a olharem além da dor presente. Assim diz o Senhor, em você farei brotar uma nação, e a glória do Senhor será vista sobre vós. Temei não, pois ele vos levantará, exclamou, sua voz ecoando com poder. A cena foi interrompida quando um clamor desesperado cortou o ar. Um homem idoso avançou, seus olhos estavam cheios de lágrimas e seu corpo tremia. Profeta! Profeta! Você viu o que se aproxima? Até mesmo aqui, o inimigo sussurra palavras de destruição, e aqueles que se opõem a nós aumentam em número. Não temos escudo nem espada. A multidão reagiu, e a tensão se estabeleceu como um denso nevoeiro. Ezequiel, sentindo o desespero envolver a congregação, levantou suas mãos e clamou ao Senhor, ó Deus, escuta. A confiança de teu povo se abala com a forte tempestade diante deles. Então, a voz do Senhor ressoou em seu âmago, revigorando-o com uma certeza nova. Ezequiel, não temas. O plano que tenho para o meu povo é grande, e mesmo nas mais trevas, será um instrumento de minha glória. Lembra-te das palavras que escrevi através de meus servos, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Reunindo a multidão, Ezequiel olhou nos olhos dos presentes. A fé começou a brilhar como uma pequena chama em meio à neblina. Assim diz o Senhor, eu sou o Deus do sobrenatural. Levanta-te, ó Israel, e levanta a bandeira da esperança. Pois verás a mão do Senhor, que faz novas todas as coisas. Alguns começaram a se pôr em pé, seus rostos em uma mescla de determinação e expectativa. A palavra de Deus estava mais forte que a opressão que os cercava, e naquele dia, reforços viriam não apenas de cima, mas dentro de cada um deles. E assim, enquanto Ezequiel encorajava o povo, uma nova revelação irrompeu em seu ser. Ele vislumbrou figuras do passado se unindo à chamada ardente de Deus, os profetas que vieram antes dele, e a riqueza da herança divina de Israel começando a reerguer-se. Com isso, um novo impulso desceu entre eles. No entanto, uma sombra escura sussurrou ao seu lado, o caminho será repleto de desafios, e o retorno à aliança não será fácil. Com essas palavras pesando sobre ele, Ezequiel sentiu um novo mistério do Senhor se desenrolar em seu coração. A pergunta ressoava, estarás disposto a enfrentar a provação para que a glória de Deus se manifeste? Assim, compreenderás o verdadeiro propósito de cada sofrimento? E assim, à medida que a multidão entoava um novo cântico de adoração, Ezequiel sabia que a jornada estava longe de terminar. O Senhor já preparava o próximo passo em seu plano soberano, e o que estava por vir mudaria não apenas o presente, mas também o futuro glorioso de toda a nação de Israel. Enquanto as vozes dos israelitas subiam como aromas agradáveis a Deus, Ezequiel refletiu sobre as palavras pesadas de esperança que haviam sido proclamadas. Como, Senhor? Como posso guiar este povo que carrega o fardo do cativeiro em suas almas? A inquietação crescia em seu espírito, e o profeta se sentou sob uma grande árvore que acolhia os aflitos que se reuniam ao seu redor. Aquela noite, a escuridão trouxe consigo um silêncio profundo, quase armazenando a expectativa no ar. A lua brilhava como um farol esplêndido, e nessa luz suave, o Senhor falou a Ezequiel de novo. Levanta-te, meu profeta, e vai até o vale de ossos secos. Pois ali, em meio à desolação, eu trago vida. Com os olhos puxados pela visão, Ezequiel sentiu seu coração acelerar. Como poderei fazer isso, ó Senhor? Como poderei levantar aqueles que já estão mortos em sua esperança? Dize a esses ossos secos que ouçam a palavra do Senhor. Então, eu trarei espírito sobre eles e eles viverão. Ezequiel 37:4.
A ordem divina ecoou em sua alma, e Ezequiel percebeu que aquela era a verdadeira essência de sua missão. Na alvorada seguinte, Ezequiel se dirigiu até o vale sombrio. O sol ainda lutava para romper as densas nuvens, mas a determinação em seu coração iluminava seu caminho. Ao chegar, ele ficou aterrado com a cena diante de si. Ossos secos se espalhavam pela terra, um verdadeiro testemunho de morte e desespero. Era como se a própria terra estivesse clamando por redenção. Tomando um profundo fôlego, Ezequiel começou a proclamar: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Ezequiel 37, 5. Com a voz ecoando pelo vale, algo começou a acontecer. Um tremor de vida e poder percorreu a terra, e os ossos se moveram, se juntando, os tendões se formaram e a carne cobriu. Ezequiel observou com espanto e admiração, até que finalmente se formou uma grande multidão diante dele, agora cheia de vida. Mas a cena não estava completa. Venha, Espírito! Ezequiel chamou com fervor, como se contestasse com a própria essência da vida. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel 37, 9. O vento soprou com uma força irresistível, e, de repente, a multidão começou a respirar, cheia do Espírito do Altíssimo. Súbito, um clamor de adoração rompeu o silêncio do vale. Ezequiel caiu de joelhos, incapaz de conter a emoção diante do que o Senhor realizará. Ele compreendeu que o vale representava não apenas a morte física, mas a desolação espiritual de Israel. Eles haviam se afastado de Deus, mas ele estava disposto a restaurá-los. Um eco da voz de Deus ressoou em seu coração: dizei, portanto, ao meu povo: eis que eu os tomarei do meio das nações, e os reunirei de todos os lugares para onde os dispersai, e os trarei à sua própria terra. Ezequiel 36, 24. Com essa promessa, Ezequiel soube que as palavras que ele havia proclamado não eram apenas uma esperança vazia, mas a revelação da intenção divina de resgatar e restaurar. Contudo, enquanto o Espírito agia e a multidão começava a perceber a realidade de sua nova vida, uma sombra obscura mais uma vez pairou sobre a cena. Ezequiel sentiu uma pressão crescente, como se um murmúrio sussurrasse em seus ouvidos: mas não se enganem, filhos de Israel, o caminho será cheio de adversidades e a luta apenas começou. Inquieto, mas determinado, Ezequiel procurou o Senhor, ansioso por entender como levar esse renascimento a um propósito maior, que não se limitasse apenas a um reavivamento momentâneo, mas a uma transformação que glorificasse o nome de Deus para as gerações seguintes. Antes que pudesse formular a questão, a voz do Senhor ressoou novamente em seu coração: o que está por vir trará um teste à fé de meu povo, mas eu sou o Deus que restaura e faz ressoar o eco da redenção através do sofrimento. E esse eco será um sinal de que eu estou convosco todos os dias até o fim. Ezequiel ergueu os olhos, percebendo que seus desafios apenas começariam a revelar o verdadeiro poder do Senhor. E, assim, enquanto a multidão se levantava com nova vida, uma revelação ainda maior esperava por ele, um plano soberano que revelaria a grandiosidade do amor de Deus para com seu povo. Enquanto a nova vida pulsava no vale, Ezequiel observou a multidão emergindo das sombras de sua própria desolação. O Senhor havia se movido em poder, e, naquele momento, cada rosto iluminado representava uma oportunidade de recomeço, um vislumbre da promessa cumprida. Mas a voz que ainda ecoava em sua mente trouxe consigo um peso que não poderia ignorar. O que viria a seguir seria um teste da fé que marcaria cada coração e revolucionaria a identidade do povo de Israel. Na clareza das primeiras horas da manhã, enquanto o sol começava a erguer-se sobre os montes, Ezequiel se reuniu com os ressuscitados. O som de palavras encorajadoras se misturava a diálogos fervorosos, e eles, uma vez mais, se identificavam como o povo escolhido de Deus. Mas o profeta sabia, em seu íntimo, que não podiam se deixar levar pela emoção do momento. O Senhor não apenas havia restaurado suas vidas, ele havia estabelecido uma lista de exigências e um chamado de responsabilidade. Mas como enfrentaremos isso, ó Deus? Ezequiel questionou em seu espírito. Enquanto ele ponderava, o Espírito do Senhor falou a ele novamente: agora, levanta-te e dize ao meu povo que deve se preparar, pois o caminho que trago é de santidade e consagração.
Obediente, o profeta começou a proclamar: assim diz o Senhor, o meu povo deve se voltar de seus caminhos maus e se purificar diante de mim. Somente assim sabereis que eu sou o Senhor que vos olha e dos vossos pecados vos perdoa. O eco destas palavras ressoou no coração de cada israelita, lembrando-os da necessidade de arrependimento e de um retorno ao Deus que os havia criado. Neste momento de autorreflexão, a multidão começou a se unir em confissão. Cada um compartilhou seu sofrimento e suas falhas, e a atmosfera se encheu de lágrimas de arrependimento e clamores por restauração. Ezequiel viu isso como um sinal do novo começo que Deus havia prometido. Na verdade, voltareis a ver a prosperidade de Deus em vós, se de coração sincero buscardes a Ele. Contudo, enquanto o clamor por perdão subia à presença do alto, Ezequiel percebeu uma estranha inquietação no ar. Um frio súbito passou entre as pessoas, um mau pressentido que buscava desvanecer a obra de Deus. O profeta contemplou a cena com fervor, buscando em seu íntimo uma palavra de segurança para este novo povo reanimado. Então, como se o céu estivesse respondendo à sua angústia, uma nuvem escura se formou no horizonte. Ela vencia a luz do sol, e o vento começou a soprar com uma força inquietante. O Senhor falou mais uma vez ao seu coração: Filho do homem, não temas. Pois essa nuvem traz consigo não a destruição, mas um teste divino. O que está por vir é uma oportunidade para que meu povo conheça a profundidade de sua entrega e a força de sua fé. Ezequiel, ainda hesitante, levantou os olhos e declarou à multidão: preparem-se. A tempestade se aproxima, mas aqueles que confiam em Deus permanecerão firmes como rochas, imunes aos ventos de adversidade que se levantarem contra eles. Os israelitas, agora cheios de vida, nutriam uma nova determinação. As vozes se ergueram em uníssono, clamando a Deus por força e proteção. Enquanto o vento uivava ao redor e trovões ressoavam, Ezequiel sentiu que o tempo de provas estava se aproximando. Ele soube que era um sinal de que o plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar em majestade e glória. Mas, mesmo em meio à tempestade, uma dúvida persistia: estariam eles prontos para enfrentar o que estava por vir? O futuro incerto pairava sobre eles como um mistério divino, e o profeta se preparava para a jornada que moldaria não apenas sua própria vida, mas também a de toda a nação. E assim, enquanto o céu respondia àquela fé recém-descoberta, um novo e intrigante capítulo da história de Israel estava prestes a começar, revelando a profundidade do amor e da fidelidade de Deus em tempos de crise. Quando as nuvens ameaçavam romper em tempestade, Ezequiel se postou diante do povo, seu coração batendo forte. A multidão pulsava com fervor, mas o profeta sabia que as promessas de Deus frequentemente vinham acompanhadas de provas. Ele fez um chamado, não apenas ao arrependimento, mas à obediência inabalável. Escutai, ó povo! O Senhor exige sinceridade em vosso coração. Cada um de vós deve buscar não apenas a purificação de seus pecados, mas também a santidade em cada aspecto de vossa vida. O Senhor Deus está entre nós, e em breve revelará a sua glória. A multidão se aquietou, as palavras de Ezequiel penetrando fundo em suas almas. Trouxeram à tona lembranças de uma história repleta de promessas, das épocas de alegria sob a liderança de Davi, mas também dos tempos de dor e exílio. O futuro de Israel estava entrelaçado com a fé de cada um ali presente. Então, enquanto a tensão se acumulava como as nuvens negras no céu, Ezequiel pôs-se a orar. Ele viu a necessidade de interceder perante o Senhor. Ó Deus, dá-nos força. Salva-nos da imoralidade e da desobediência que ainda nos cercam. Torna-nos puros como teus raios de luz, e ajuda-nos a enfrentar o que virá. E enquanto orava, uma visão se abriu diante dele. Uma grande tempestade transcendeu as nuvens, não era um sinal de sentença, mas de um teste. Ele viu uma estrada repleta de pedras e espinhos, e ao final desta um grande brilho, uma luz ofuscante. O Senhor lhe disse: esta é a jornada que meu povo deve trilhar. Os que se dispuserem a renunciar suas práticas pecaminosas e a se santificarem verão a minha face. Ezequiel, em sua experiência espiritual, estava ciente das advertências que muitas vezes foram dadas ao povo de Deus ao longo da história. Ele recordou as palavras de Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, Isaías 1:19.
O chamado ao arrependimento não era apenas uma formalidade, mas uma oportunidade genuína de renovação e obediência. Com a certeza de uma mensagem divina forte e clara, Ezequiel voltou-se para o povo. Escutai-me, israelitas. A tempestade não é apenas um teste, mas uma convocação à ação. Nossos inimigos não são visíveis ao olho nu, são aqueles sentimentos que permanecem em nós e ainda não se submeteram à vontade de Deus. Agora é tempo de se erguer em santidade e renunciar ao que nos afasta do caminho eterno. As palavras efervescentes de Ezequiel tocaram os corações. A atmosfera de expectativa se intensificou à medida que os israelitas começaram a unir-se em fervorosa oração, buscando a face de Deus e arrependendo-se de seus erros. Neste clamor, os louvores subiram como um incenso agradável diante do Senhor. Mas então, no auge daquele fervor, Ezequiel viu a nuvem negra sobre a montanha se erguer ainda mais. Ela serpenteava de forma ameaçadora, e ele soube que o momento de verdade estava próximo. "Preparem-se!" exclamou, um convite a todos para se firmarem em suas convicções. O Senhor nos visitará como nunca antes, porque Ele é fiel à sua palavra. Somente os que estiverem dispostos a confiar e a se lembrar de suas promessas, experimentarão a sua glória. Enquanto isso, uma voz ressoou na mente de Ezequiel: a tempestade não é apenas uma prova, é a porta através da qual eu exibirei as maravilhas que prometi a vossos antepassados. Preparem-se, pois o que está por vir é a libertação e a manifestação de minha aliança. E ao proferir essas palavras, uma onda de poder espiritual percorreu o acampamento, e a expectativa cresceu ainda mais. Ezequiel percebeu que a aliança estava se preparando para ser reafirmada de uma maneira que nunca imaginaram. Mas o que ainda permanecia como um enigma era essa nuvem escura. O que ela traria? Os próximos dias seriam um desafio de fé e resistência, e o profeta sabia que a verdadeira prova apenas começava. A certeza estava ao alcance, mas a resposta a ser dada estava nas mãos do povo. Assim, um novo capítulo se desdobrava, revelando mais do plano soberano de Deus em um tempo de grande expectativa, fé e transformação. O vento soprava forte, agitando as vestes de Ezequiel enquanto a multidão em torno dele permanecia em oração fervorosa. O profeta sentia a presença do Senhor se aproximando, como uma brisa suave que trazia consigo a promessa de transformação. No entanto, a nuvem negra que dominava o céu anunciava um evento significativo e iminente. "Preparem-se, pois o Senhor está pronto para agir no meio de vós!" exclamou Ezequiel, enquanto seu coração pulsava em harmonia com a intenção divina. Grande é a sua promessa, e surpreendente será o seu agir. Os rostos dos israelitas refletiam uma mistura de apreensão e esperança, pois muitos temiam o que a tempestade poderia trazer. No entanto, o profeta viu uma oportunidade para revelar a fidelidade de Deus à sua aliança. Ele sabia que a verdadeira obra do Senhor muitas vezes se manifestava nos momentos mais escuros, quando a fé do povo era testada até o limite. Enquanto a nuvem continuava a se agigantar, um clarão atravessou o horizonte, e no coração da tempestade, Ezequiel ouviu outra vez a voz do Senhor: "Filho do homem, a minha aliança permanece firme. Prepara o povo, pois eu vou manifestar o meu poder sobrenatural." Ezequiel recordou os feitos do Senhor, as maravilhas que ele prometeu realizar. "Assim diz o Senhor: trarei um novo coração e colocarei um espírito novo dentro de vós, tirarei o coração de pedra de vossa carne e vos darei um coração de carne." Ezequiel 36, 26. "Eis que o levantarei como um renovo para a casa de Israel, um sinal de esperança e de vida." Diante da multidão, Ezequiel começou a compartilhar sua visão: "Não temais, pois a tempestade é um caminho de liberdade. Aqueles que se rendem ao Senhor, que se voltam de coração sincero para Ele, experimentarão a sua glória. Preparai o vosso espírito, pois o Senhor se manifesta de maneira poderosa." O som do tamborilar da chuva começou a ecoar pela terra, como um prelúdio de algo grandioso. Cada gota parecia ser um convite à renovação. As vozes se uniram em clamor e louvor, um testemunho da unidade dos filhos de Deus, desejosos de transformação. Mas, enquanto a intensidade da tempestade crescia, Ezequiel percebeu que havia algo mais em seu espírito. Ele sentiu como se o próprio céu estivesse se inclinado para ouvir o coração de seu povo, e uma pausa tensa se instalou no ar.
O profeta, ansioso, voltou-se para Deus em oração. Ó Senhor, revela-nos a profundidade do teu plano. O que a tempestade trará? No momento em que suas palavras foram proferidas, uma luz intensa irrompeu da nuvem que agora pairava sobre eles. Em meio aos relâmpagos, uma figura resplandecente emergia, uma representação da majestade de Deus, e a terra estremeceu de seu poder. Eu sou o Senhor. A voz troou, reverberando nas profundezas do coração de Ezequiel e de todo o povo. Não temais, pois estarei convosco. Este é o tempo da esperança renovada e da restauração. Os israelitas caíram prostrados, mas não de medo. Era um reconhecimento da grandeza de Deus e um clamor por sua intervenção. Ezequiel levantou suas mãos em adoração, sentindo águas vivas fluírem ao seu redor. O Senhor estava prestes a derramar um novo espírito sobre eles. Mas lembrem-se! Alertou Ezequiel com fervor. Ainda há um caminho a ser percorrido. A tempestade que vem não é apenas um sinal de bênçãos, mas também um convite a buscar a justiça, a misericórdia e a humildade diante de Deus. Somente aqueles que andam em retidão verão a reversão das suas misérias. Assim, enquanto a tempestade começava a despejar suas chuvas sobre a terra, Ezequiel sentiu que o desfecho da história estava se aproximando. Algo imensamente significativo seria revelado. O que o Senhor estava prestes a fazer iria ressoar por gerações eternas. Mas uma questão pairava no ar: quem, dentre o povo, realmente se prepararia para a manifestação do divino? Que corações estavam dispostos a se submeter à transformação que vinha pela tempestade? A resposta a esta pergunta estava mais próxima do que jamais imaginaram. A tempestade não era apenas um acontecimento, era a porta para a realização do plano soberano de Deus. O que estava por vir seria eterno e glorioso, e deveria ser recebido não apenas com temor, mas com esperança renovada, pois a glória de Deus se manifestaria no meio de seu povo. Então, enquanto a chuva caía e o vento assobiava entre as colinas, uma inquietação tomava conta do coração de Ezequiel. O som do dilúvio parecia um eco da promessa divinal, mas também um chamado à reflexão sobre a condição do povo. Ele olhou ao redor e viu rostos imersos em adoração, mas também sentia a dúvida e o medo que habitavam em alguns corações. De repente, uma nova voz se fez ouvir entre a multidão, um homem de aparência desgastada, suas vestes sujas e o olhar perdido. Profeta! Clamou ele, com um grito que cortou o murmúrio da chuva. Como saberemos que o Senhor realmente está entre nós? Como saberemos que nossas misérias não são o fim, mas apenas um começo? Ezequiel se voltava à multidão quando a pergunta ressoou em seu espírito como um clamor por resposta. Ele erguia os olhos ao céu, sentindo o peso da incerteza. O homem, cheio de angústia, buscava uma confirmação de que a tempestade não apenas traria destruição, mas transformação. Cuidado! Disse Ezequiel, sua voz firme. A dúvida é um ladrão de fé. O Senhor já anunciou que arrumará o que está quebrado e trará cura ao que está ferido. Somente aqueles que creem e se desviam da iniquidade verão a vontade do Senhor em seu favor. A tempestade continuava a rugir, relâmpagos iam e vinham, e a voz do profeta se erguia contra o vento. Assim diz o Senhor, os céus anunciarão a minha justiça, e a terra balançará sob o peso do meu julgamento. Mas para aqueles que se voltarem para mim, haverá liberdade, e um novo caminho será aberto. Então, como se a afirmação do profeta tivesse desencadeado um poder divino, um forte trovão retumbou, e os céus se iluminavam como o dia. A luz que emanava do alto era ofuscante, tocando todos os presentes. Ezequiel, sentindo-se envolvido por um manto de santidade, então viu uma visão. Uma grande árvore frondosa, cujas raízes se entrelaçavam nas profundezas da terra seca, começava a florescer. Assim como o Senhor havia falado, uma nova vida se levantaria. O que vês, profeta? A voz do Senhor ressoou como uma melodia entre as nuvens. Isto é para o meu povo. A árvore é a representação da casa de Israel, que, embora tenha estado seca e sem vida, receberá a minha chuva. Quaisquer que se voltarem a mim receberão renovação. Os israelitas, tocados pela presença de Deus, começaram a se levantar. Os corações amoleceram,
e o choro se transformou em louvor. Aquele homem que questionara Ezequiel começou a gritar: "O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre." E outros se uniram a ele. Apesar da alegria crescente, Ezequiel poderia sentir que uma batalha espiritual ainda estava em curso. O céu, ora reluzente, começava a escurecer em uma nova espiral de tempestade. Novos ventos sopravam, e um profundo temor sussurrava ao seu ouvido. Os que não ouvirem meus avisos conhecerão o peso da minha mão. Aqueles que persistirem na iniquidade enfrentarão o juízo. Ezequiel, com a fervente convicção, exclamou: "Abrace o arrependimento. O Senhor está fazendo algo novo entre nós. Muitos verão a sua glória, mas, quão terrível será para aqueles que ignorarem sua voz." A multidão, agora dividida entre fé e incerteza, começou a discutir. Uns desejavam clamar por perdão, enquanto outros hesitavam, temendo ainda os efeitos da tempestade. Enquanto a tensão pairava sobre eles, uma nova realidade parecia prestes a ser revelada. Ezequiel, agora mais consciente do plano soberano de Deus, percebeu que o desenrolar da tempestade guardava um segredo, um mistério ainda não revelado, uma obra que se estendia além das fronteiras do tempo, e que poderia transformar não apenas aquele dia, mas também a história da própria nação. Espere, povo de Israel. O Senhor não concluiu sua obra. Um novo pacto estou prestes a fazer, e este será um sinal de esperança, não apenas em meio à tempestade, mas através de cada coração disposto a ouvir e se submeter. Com essa declaração, o coração de Ezequiel pulsava, aguardando ansiosamente a resposta que brotaria de suas palavras. A revelação divina estava apenas começando, e o que viria seria um desdobramento extraordinário do amor de Deus pelo seu povo. Ezequiel, agora em pé sobre a elevada plataforma improvisada, sentia o peso do chamado divino sobre seus ombros. À medida que o som da tempestade começava a diminuir, um silêncio reverente pairou sobre a multidão. Os rostos, antes contidos de dúvida e medo, começaram a se abrir para a esperança que se aproximava como a luz suave que quebra a escuridão da noite. "Povo de Israel!" começou ele, com uma voz que ecoava como um trovão calmo. "O Senhor não se esqueceu de vós. Assim diz ele: eu estabelecerei um novo pacto convosco." Ezequiel 36, 26. "Este não será um pacto como o antigo, quebrado em vossas transgressões, mas um compromisso de amor e fidelidade, marcado por corações transformados e vidas restauradas." Ezequiel pôde sentir a tensão da expectativa subindo entre o povo. Muitos olhavam uns para os outros, buscando a confirmação da promessa que ele acabará de pronunciar. Os olhos de alguns se arregalaram em incredulidade, enquanto outros começaram a sussurrar: "Um novo pacto? O que isso significaria para nós?" Ele viu os rostos de homens e mulheres que haviam suportado o peso do cativeiro, e a compaixão inundou seu coração. "Assim diz o Senhor: transformarei o vosso coração de pedra em um coração de carne." Ezequiel 36, 26, continuou Ezequiel com fervor. "E então, porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos. Não mais viverão em rebelião, mas em obediência à minha palavra." Aquelas palavras penetraram profundamente nos corações dos que ouviam. Algumas lágrimas começaram a deslizar pelos rostos cansados de desolação. O eco do coração de Deus começava a pulsar entre eles, trazendo vida a esperanças adormecidas. Mas enquanto a esperança começava a germinar, uma sombra obscureceu a mente de Ezequiel. Ele sabia que o novo pacto não viria sem um custo. O caminho da transformação muitas vezes é repleto de provações. Mas lembrem-se, ó povo, que a jornada será repleta de desafios, cautelou ele. O Senhor vos atualizará através do fogo da prova. A purificação que o Espírito trará será fundamental para o renovar da aliança. A tempestade se afastava, mas a intensidade emocional no ar não diminuía. À distância, um homem se destacou da multidão, sua voz inquieta cortou o silêncio. "Profeta! O que acontecerá com aqueles que se recusarem a seguir as novas diretrizes do Senhor? Que será deles?" Ezequiel encarou o homem, agora consciente de que tinha um papel não apenas de trazer esperança, mas de advertir. O Senhor é justo em todas as suas obras.
Aqueles que se rebelarem contra a sua voz e se apegarem aos seus pecados enfrentarão a severidade de sua justiça. O caminho para a bênção exige que abandonemos o erro e nos voltemos para o Senhor com toda a nossa alma. Os murmúrios de preocupação começaram a se espalhar novamente entre o povo. Ele viu o temor renovado nos olhos de muitos, e a lembrança da Babilônia se abateu como uma sombra. Ezequiel respirou fundo, pedindo ao Espírito que o guiasse. Mas não temais. O mesmo Deus que trouxe-vos do exílio está presente aqui hoje. Ele é fiel e dará força àqueles que verdadeiramente o buscam. Ele concluiu sua fala com vigor. A tempestade não era apenas uma provação, mas parte do plano soberano de Deus que se revelaria ao longo do tempo. As promessas de Deus não apenas renovariam, mas também transformariam a história de Israel. Ezequiel percebeu que estavam prestes a entrar em um novo momento de revelação, cheio de providências divinas. Hoje, o Senhor promete não apenas restaurar a terra, mas também redimir cada coração disposto a voltar-se a Ele. Aqueles que se prepararem para a nova aliança verão o seu agir. As palavras do profeta reverberavam como um chamado à ação. E enquanto a população começava a responder ao apelo, Ezequiel notou um leve nevoeiro se formando à distância, como uma dança de mistério divina. Há algo que está por vir, um novo movimento do Senhor que trará bênçãos antes inimagináveis. Este não é o fim, mas apenas o começo de um tempo de colheita. O plano soberano de Deus revelará seu caráter em plenitude. Proclamou Ezequiel, a voz firme e clara. E assim, com a certeza de que as promessas de Deus estavam prestes a se cumprir, o povo de Israel levantou suas mãos em adoração, clamando por direção e transformação. E no horizonte, a nuvem de esperança e renovação manteve-se, escondendo verdades ainda não reveladas, deixando o povo ansioso pelo que o Senhor estava prestes a fazer em meio às suas vidas.